Bem-vindos a Melo in Japan. Eu sou o Melo e esse é o episódio 4 de Carona com o Melo. Hoje eu gostaria de conversar sobre carros no Japão. Não sou um expert no assunto, mas quero comparar como que é ter um carro no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, carros no Japão não são tão baratos quanto nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos você não precisa pagar IPTU e IPVA. E a gasolina é bem em conta, né? Tipo, seria equivalente a uns menos de R$2 o litro. Enquanto no Japão, em torno de R$4 e pouco o litro, quase o preço do Brasil. E aqui tem IPVA, que varia conforme o carro. E também a obrigatoriedade do estacionamento. Desde 1958, existe uma lei no Japão que é proibido estacionar nas ruas. Como vocês podem perceber, onde a gente está passando, não tem encostamento e raramente você vai ver algum carro parado na rua. Se está parado na rua, está com o alerta ligado e está com alguém dentro. E é uma coisa assim bem rapidinho, de alguns minutinhos só. Você pode parar e tal, mas você não pode deixar o carro estacionado sozinho, porque todo lado tem placas de proibido estacionar. São essas placas redondas que azul, vermelho com traço, são as placas de proibido estacionar. Então no Japão, para você comprar um carro, primeiro você vai ter que ter estacionamento para o seu carro. E isso é uma coisa que pode gerar um custo que pode variar de 30 a 100 reais se você mora por mês, se você mora no interior, ou se você mora numa cidade como Nagoya, Osaka, pode variar aí de 400 a 500 reais por mês. Ou se você mora na região de Tóquio, pode chegar até R$1.000 por mês, só para você ter o estacionamento do seu carro. E sem o estacionamento, contrato de estacionamento, como um aluguel, como se fosse de uma casa praticamente, um apartamento, né? Você nem mesmo consegue registrar o carro. A não ser que você tenha um veículo chamado Keiji-dosha. Keiji-dosha são carros com placas amarelas. São veículos de até, na verdade eles são 660 cilindradas. Eu vejo assim, o Keiji-dosha quer dizer carro leve, veículo leve. Esses carros leves, eles são os carros 1000 que deram certo. Porque mesmo o motor sendo 660 cilindradas, ele tem uma excelente potência, como o carro é leve, né? Você só pode andar em 4 passageiros com ele. E ele se desenvolve tão bem quanto um carro 1.8 do Brasil. Ele anda muito bem. Eu tenho um no momento que eu estou alugado. Ele faz 15, 16 km por litro na cidade. Na estrada chega a fazer 20. Então eles são extremamente econômicos, são de certa forma duráveis, né? E se você está vindo, pensa em comprar um carro no Japão para ficar um período, é bem recomendável. É como esse aí na frente, ó, placa amarela. Esse é um Keiji-dosha, esse é um tanto Daihatsu. É o mesmo que eu estou dirigindo, não agora, né? Agora estou dirigindo um caminhão, mas é um que eu, mesma cor até, quase igual isso aí. Modelinho um pouquinho diferente. Completos, com ar-condicionado, airbag. Tem uns que tem até câmera de ré. Excelentes. Carros aqui no Japão, a qualidade deles são muito boas. Tudo que no Brasil aí é oh my god. Aqui é tudo básico. Não existe carro aqui que não tenha ar-condicionado, que não tenha vidro elétrico, espelho elétrico. Tudo já é de fábrica, já padrão, já não tem esse negócio de pé de burro, como a gente fala. Que tudo é extra no carro, né? E o preço deles não é ruim. Seria um carro desse novo, provavelmente uns 35 mil reais. Você compra um zero. Um usado você compra aí por 4, 5 mil reais. Assim, com uns 10 anos de uso, né? Então, o governo já fez, já para incentivar as pessoas a ter esses carros. Que esses carros aí de placa amarela, eles, além de não ser obrigatório o estacionamento, claro, você vai ter que um lugar para estacionar. Mas você não é obrigado a fazer o contrato de estacionamento como um carro de placa branca. Qualquer veículo acima de 660 cilindradas tem placa branca, como esses do outro lado da rua que estão passando agora. Que são 3.0, 2.0. Até 700 cilindradas, o Mini mesmo, o Smart mesmo é obrigado a ter um estacionamento. E aí também o IPVA vai variar conforme a cilindrada do motor. Por exemplo, como esses carros 660 cilindradas o governo incentiva a pessoa a ter,
facilitando a papelada, facilitando, seguro é mais barato. Eu mesmo, por exemplo, um carro desse, seguro básico, eu pago R$ 150 por mês de seguro. Se fosse total, provavelmente uns R$ 250 por mês de seguro. O que não é tão caro comparando com o dinheiro que se faz no Japão. Até acho que nível de Brasil não é um dinheiro muito alto. Agora, um carro de placa branca já o seguro é bem mais caro. O imposto varia de 350 a quase $1.000 por ano, IPVA. Por exemplo, se você tem um carro aí, um Fit, um Honda Fit 1.3, em vez de você pagar, ou esse é mais ou menos uns $350, que seria uns R$ 1.000 aí, um pouquinho mais de R$ 1.000 por ano. Enquanto esse de placa amarela é $80 por ano, que seria aí uns R$ 250 por ano de IPVA. Agora, se você tem um carro aí 2.0, você já vai pagar uns $500 por ano, uns R$ 1.500 mais ou menos. E se você tem aí uma Mercedes aí, V6 aí, 3.5, 4.0, você vai pagar em torno de uns $800, $900 aí, quase uns R$ 3.000 por ano de IPVA. Então, o que domina aqui no mercado japonês são esses carros de placa branca, de placa amarela, que é de Dosha, por causa disso, né? Como as ruas são estreitas também, os carros são bem econômicos, né? Que a gasolina aqui também não é barata, é mais ou menos o nível do Brasil, exceto que aqui a qualidade da gasolina não tem álcool, né? A qualidade da gasolina é bem melhor. Um detalhe importante sobre os carros do Japão: se você pretende comprar um carro no Japão, muito cuidado, principalmente quando você vai comprar de brasileiro, porque as pessoas, por não saber a língua, não saberem, né, que é mais fácil para poder transferir e tal, acaba comprando muito gato por lebre. Aqui no Japão, um carro acima de 100 mil quilômetros e acima de 10 anos de uso é considerado gomi. Gomi é lixo, garbage. Então, se for comprar um carro acima de 100 mil quilômetros, tenha em mente que daqui a 2, 3 anos, quando você resolver vender ele não vai valer quase nada. E o valor dele já não é muito. E o que acontece? Os brasileiros aí, muita gente de má fé, se aproveitando de que não fala a língua, de que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, vende aí pra você um carro aí com 150, 200 mil quilômetros, que já tá um carro que já está começando a dar problema e tal. A qualidade dos carros no Japão é muito boa, só que o carro passou de 100 mil, ele começa a ter que trocar as amortecedoras, essas coisas. Então, os caras pegam esses carros aí, pegam no leilão ao preço de banana e vende pra você por um preço que você compraria numa loja de japonês lá, um carro com 30 mil quilômetros, por exemplo. É bem má fé o que as pessoas usam. Eu sei porque eu já passei por isso. E foi bem complicado. Tanto que hoje em dia eu tô até sem carro. Eu até preferia alugar um do que pra me pesquisar bem a respeito do assunto e não acabar comprando gato por lebre de novo. Que eles facilitam muito. Você não dá quase nada de entrada, não precisa ter muito tempo de Japão. Mas em compensação você compra um carro lá que o japonês está jogando fora. E por um preço de um carro bom. Então a minha dica é essa: tomar muito cuidado com quem compra o carro, se for comprar um carro aqui no Japão usado de brasileiro. Se comprar de particular, até fica um pouco mais tranquilo, porque daí normalmente o cara, né, já não tá com o carro, não tá tão rodado, vai te pedir um preço mais justo no carro. Agora em lojas, complicado, hein? Bem complicado. Eu mesmo, quando cheguei aqui, eu queria muito comprar uma Toyota Estima. É uma van, mais ou menos equivalente a Dodge Town & Country, 8 passageiros, grande e tal, motor 3.0, bonita, confortável. Daí esse cara, nordestino aí que eu conheci, que estava aqui no Japão há 20 anos, falou: ah não, eu consigo o carro pra você me dá aí $3.000 de entrada e... é $8.000, você me dá 3.000 de entrada e paga o resto do jeito que você quiser. Eu falei: ah, legal, né, você tá sendo gente boa, né. Aí eu fui começar a pesquisar o preço dos carros, entrei na internet, tem um site aí chamado Car Sensor, K-Sensa, né, que eles falam em japonês. Esse Car Sensor, ele tá em todas as lojas do Japão de carros usados, eles têm esse site. Quase um OLX da vida. Mas é um site que une todas as lojas para você poder escolher modelos e tal. Então, você tem dúvida, vai no Car Sensor, coloca lá o carro, o modelo e o ano. Pode ter uma boa ideia do que é o valor do carro.
É claro que alguns são bem mais caros e tal, mas dá pra ter uma ideia. Principalmente se você vai comprar de um desses caras aí que você acha que tá explorando. Daí eu fui no Car Sensor, esse mesmo carro aí que o cara tava me oferecendo por 8 mil dólares, tava lá 4 mil, 5 mil. Aí eu até fui numa loja de brasileiros e comprei o mesmo carro por 4.500 dólares. Não, 4 mil dólares. 4 mil dólares. O problema é que o carro tava rebaixado, não tava tudo aquilo, mas era o mesmo preço que os japoneses estavam vendendo nas lojas de japonês. Então, é muito complicado. Muita gente aqui no Japão tenta se aproveitar de quem não tem conhecimento. Quando você não sabe a língua, é difícil, bem complicado. Para ajudar, não tem muita gente não. Então essa é a minha dica para você que pretende comprar um carro no Japão. Se informa bem, tenta comprar de uma loja de japonês, ou de preferência até de particular, na internet, Facebook, tem muita coisa assim. E de preferência carro de placa amarela, porque carro de placa amarela vai te dar muito menos despesa, muito menos imposto, muito menos dor de cabeça. Interessante do Japão, sobre os carros, como eu estava falando, esse carro aqui na frente, por exemplo, esse é um Ford Explorer. Tem uma placa 302, é um V8, deve ser uns 4.5. Esse 300 quer dizer que o motor é acima de 3.0. 500 é 1.5. E vai assim vai, tem diferentes números para diferentes motores e diferentes cilindradas. Pouquíssimos carros americanos você vê no Japão. Muito pouco. Esse Ford Explorer mesmo que está aí na frente, você vê um carro desse uma vez por semana na rua. Você vê muito BMW, muita Mercedes, um pouquinho de Peugeot, um pouquinho de Renault, Citroën raramente. Fiat tem uns perdidos aí, uns 500. Uns Fiat 500 perdidos, uns Fiat bem feio também aí que tem da Itália. 90% do mercado japonês dá pra falar que é carro japonês, porque eles têm muito orgulho do mercado nacional, porque a qualidade é muito boa. E claro que as manutenção, peça é mais barato que você está no Japão mesmo, né? Então é interessante, porque se você olhar bem a maioria desses carros passando aí, ó, a maioria desses carros não tem mais que 10 anos de uso. Porque aqui no Japão o mercado de carro para exportação é muito grande. Carro usado para exportação, eles exportam. Que tipo o Brasil não pode, né? Porque o Brasil é cheio de lei meio estúpida, né? Mas a maioria dos outros países aí, Austrália, Nova Zelândia, países da África, Arábia, facilmente você pode importar um carro do Japão usado. Então, muita gente aqui no Japão nem vende o carro no Japão, exporta para fora. Eles vendem para uma empresa, né? Que essa empresa pega e manda para fora. Então o mercado aqui de carro usado é bem grande mesmo. Bem grande. Mercado usado para exportação, né? É bem grande. E é mais ou menos desse jeito. Passou de 100 mil, o negócio vira lixo. Ninguém quer. Vale muito pouco. Então considerar isso aí quando vai comprar um carro. Evitar comprar um carro de alta quilometragem para não ficar com um carro depois você vai ter que pagar, quase que pagar para jogar ali fora. Aqui no Japão, né? Porque preços dos carros. Ali um carro da polícia antes de eu falar sobre isso. Carro da polícia são esses Crowns, Toyotas a maioria deles. Muito bonito, muito estiloso. V6, né? Bem bacana, tudo preto e branco. Tem uns que parecem estilo antigo. O preço dos carros usados é bem em conta no Japão. Por 5 mil reais você compra aqui um Honda Fit 2005 mais ou menos. Ou 5 mil reais você compra um desses carros aí Kei Dosha 2007, 2008. Nessa média de preço. Então não são caros. Agora carros novos, né? Um Prius, por exemplo, é em torno aí de uns 70 mil reais. Um Prius, um Aqua, tipo aquele que acabou de passar ali, que é híbrido também, faz 35 com litro. Prius, quem não sabe, é o carro um dos carros mais populares no Japão. É o primeiro carro híbrido da Toyota. Acho que ele saiu assim. O primeiro carro que fez híbrido, acho que foi a Honda, se não me engano, um Insight. Aí depois a Toyota fez. Isso já fez já em 2000, 99 e 2000, se eu não me engano. Foi nessa época que saíram os primeiros carros híbridos. O híbrido ele tem um motor elétrico e tem um motor a gasolina. Então, quando você está andando a menos de 40 km por hora, normalmente o carro que você está andando com motor elétrico. Quando passa de 40 km por hora, ele liga o motor a gasolina e vai. Você nem sente. Super silencioso. Ele faz uma média aí de
Na cidade, 28, 30 km por litro. Na estrada, 35, 37. É quase uma motinha CG o negócio. Só que um carro 1.8 super confortável. E tem muito aqui no Japão. Acabou de passar um outro ali do outro lado da rua, só porque eu comentei. Muito, muito carro híbrido. Agora a Toyota, acho que quase todos são híbridos. Os Lexus, que é uma outra marca aqui no Brasil, é quase inexistente. Tudo híbrido. Marca número 1 no Japão, Toyota. Número 2, Nissan. A Honda vem mais ou menos por terceiro. Aí depois vem Suzuki, outras marcas, né? Mas as 3 mais vendidas é Toyota, Nissan e... Desculpe. Toyota, Nissan e Honda. Mitsubishi já foi popular. Quem não sabe, a Mitsubishi quase quebrou. Ela teve um fiasco muito grande no aquele Mitsubishi Eclipse, que até no Brasil era muito popular na época, um carro assim esporte, bem caro, dos anos 90, né? Quando o Brasil começou a abrir a porta para exportação depois do Collor, começaram a trazer carros novos. Aquele novo Prius aí do lado esquerdo passando. Quando começaram a trazer carros novos, o Eclipse foi tipo um dos primeiros. Uma mini Kombi aí passando. Aqui tem mini Kombi no Japão. Os caras pegam os carros pequenos e transformam em Kombi. Nem é Kombi, mas é uma modificação. É bem interessante. E o Eclipse foi muito popular. Só que o Eclipse quase quebrou a Mitsubishi, porque tiveram que fazer um recall, né? Quando o carro dá problema e a fábrica pede devolução do carro, que ele dava problema no freio e no cinto de segurança ao mesmo tempo. Além do freio falhar, o cinto de segurança também falhava. Então teve vários acidentes aí que as pessoas morreram. E esse é um caso interessante, que só quem está no Japão sabe, porque nos Estados Unidos mesmo ninguém sabe disso. No Brasil eu acredito que quase ninguém saiba disso. Mas o Eclipse foi um carro extremamente perigoso e que morreu gente por causa disso. Então isso aí danificou muito a imagem da Mitsubishi no Japão. E agora eles estão... Para caminhão não, para caminhão ainda eles meio que dominam, né? Um pouco o mercado. Mas no mercado de carro aí eles estão demorando para se estabelecer de volta. Tanto que você não vê muito carro da Mitsubishi na rua aqui. Tem um tanto, claro, né? Mas era para ser bem mais, pelo que a marca não é tão famosa. No Brasil mesmo você vê muito Mitsubishi, né? Principalmente SUV, né? Essas SUV que são essas... como que fala em português? Veículo esportivo, né? Esporte utilitário. Veículo esportivo utilitário, SUV. Tipo a Pajero, né? Monteiro, esses carros assim. Aqui você já nem deles você vê muitos. E além dos carros de placa amarela serem muito populares, assim o pessoal aqui, os meio boys do Japão, eles gostam muito de minivan. Minivan de 7 passageiros, de 10 passageiros. Tem umas vans também, tamanho tipo da besta assim, da Toyota, né? Os Hiace também é muito popular. Minivan como aquela que a gente acabou de passar ali. Esse Tida aí tem no Brasil, são dos poucos carros que tem aqui, tem lá. Então basicamente é isso, o mercado é bem dominado pelos carros japoneses. O Toyota é número 1, né? Na verdade a Toyota hoje é a maior fabricante de veículos do mundo, né? E aqui no Japão a Toyota é conhecida como carro inquebrável. Então a reputação deles é muito boa. Os carros são de muito boa qualidade, um preço bem justo. Olha um Prius bonito ali na frente. Antigo, mas está bem bonito. O japonês gosta muito de colocar roda no carro, tipo brasileiro. Som o pessoal já não fica pirando, porque aqui no Japão as leis de ruído são muito rigorosas. Então você não vê ninguém passando ouvindo funk no último volume, graças a Deus, que não tem esse tipo de coisa. Mas o pessoal coloca assim, som, eles colocam um navegador na nave, que é GPS, que tem DVD. Muita gente tem... É até engraçado, muita gente tem televisão no carro aqui. Você vê muita gente dirigindo, assistindo televisão. É muito engraçado até. Que mesmo com toda a segurança das ruas, muita gente assiste televisão enquanto dirige. Mas o que eles fazem é isso, eles colocam um sistema de navegação legal, inteligente, com câmera de ré e tal. Agora som para fazer barulho mesmo, essa zoeira que o pessoal faz no Brasil, aqui não existe, graças a Deus. Que é bem inconveniente, na verdade. Eu mesmo não sou muito fã disso. Adoro ouvir uma musiquinha, mas não precisa o bairro inteiro escutar.
Só eu dentro do meu carro já estou contente. Agora, na parte de caminhão, que domina aqui também a Toyota. São os Rhinos. Vocês podem ver do outro lado da rua tem dois, ó. Tem um pequeno e tem um grande. O que eu estou trabalhando nesse momento é parecido com aquele da esquerda. Aquele maior, só que o meu é baú, né? Esse que eu estou dirigindo é baú. Vocês vão passar e ver agora um carro funerário da Mercedes passando. Aqui tem muito carro funerário da Mercedes. Tem uns Lincolns também, os carros bonitos. Os Subarus também são bem interessantes. Mas o caminhão aqui, como eu estava falando, a maioria é Rhino. E o padrão de caminhão aqui é caminhão de 3 e 4 eixos. É o padrão do caminhão japonês de estrada. Tem carreta, mas é bem pouco. Eu diria que talvez uns 5% dos caminhões são carretas. Comparando com os Estados Unidos, que lá 90% é carreta, né? Pouco caminhão pequeno. Aqui no Japão, como as estradas são mais estreitas, as ruas são mais estreitas, é muito caminhão desse aí que está passando aí. Esse é um tanque no caso, né? Mas o meu é do mesmo tamanho que estou dirigindo. E isso aqui é baú, né? Tem mais ou menos uns 12 metros de comprimento, carrega até 20 toneladas. É o que eles chamam de Ogata. Ogata é o padrão. E o Chugata é esse que está passando aí, que é um pouco menor. O dump truck ali também. 3 eixos, né? Então caminhões aqui é interessante que tem todo tamanho. Tem caminhão tamanho de carro. Caminhão de vasculante tamanho de carro, carrega 500 litros, 300, 400 quilos de pedra, coisas assim. Muito caminhãozinho pequenininho. Agora uma curiosidade no Japão, você não vê picape estilo Saveiro. É muito raro. E são antigas, novas você nem vê. Normalmente as picapes, a maioria delas são feitas de kei de dosha, que seria do caminhão, do carro leve, né, de 660 cilindradas. A maioria das picapes são pequenininhas e carrega aí 350, 400 kg. Daí tem umas picapes um pouquinho maiorzinha, que é meio tipo um caminhãozinho que carrega 1 tonelada. E os caminhões picape, né, maior. Mas a maioria são pequenininho de kei, né, kei de dosha. Então é bem diferente o mercado. Bem diferente do que é nos Estados Unidos e no Brasil. Muito carro híbrido, muito carro pequeno, para 4 passageiros. 99% dos carros aqui são automáticos, né? Automáticos aqui. Até motos são automáticas também. O pessoal dirige muito moto, principalmente moto pequenininha também. E caminhões são desse jeito. A maioria caminhão é médio, né? Médio porte. Não é grande, mas não chega a ser tão grande, né? 20 toneladas, 30 toneladas. Não são 40 toneladas carreta. É bem pouco que se vê carretas por aqui. E na verdade o transporte mais popular no Japão é a bicicleta. Mesmo sendo um país tão barato para você ter um carro, muita gente ainda anda de bicicleta. Essa bicicleta que acabou de passar ali com aquele cara é uma bicicleta que ela custa mais ou menos uns 4 mil reais, porque ela é elétrica. Ela é mais cara que uma moto praticamente. É o preço de uma motinha. O pessoal coloca muito moto em cima do... O pessoal estaciona muito moto em cima do calçada. Que moto aqui, bicicleta, pra eles tratam da mesma forma. Essas motinhas aí, jogzinho, até Harley você vem em cima da calçada desse jeito aí. Pode ver que muita gente ainda usa bicicleta, porque o clima aqui ajuda bastante, né? Não é tão calor, não é tão frio. É calor, mas não é tão frio, né? Como os Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Então, bicicleta aqui, você vê tiozinho aí de 80 anos andando de bicicleta. Uns triciclozinhos aí que eles têm para manter o equilíbrio. Então é bem saudável, né? O pessoal é bem saudável aqui no Japão. É bem interessante. Essa van aí do lado é uma das vans que o pessoal gosta bastante também. Caravan da Nissan. E agora está começando a aparecer uns carros elétricos aqui no Japão. Tesla tem alguma coisa, não tem muito. Quem não conhece Tesla é um carro americano feito na Califórnia que anda 500, 600 km com uma carga. Excelente carro. Aquele ali que passou ali é um Leaf. Leaf já faz uns 10 anos que tem também. Agora no Brasil está chegando só agora, né? Mas o próprio Prius mesmo no Brasil faz pouquíssimo tempo que tem. Aqui já faz quase 20 anos que existe Prius. Então, a tecnologia deles aqui, eu acho que até o que eles exportam para os Estados Unidos, eu acho que aqui, ainda aqui é um pouco mais evoluído
Nossa, passou o trem agora em cima aqui, o caminho até deu uma balançada. Embaixo de uma ponte de trem. E é claro que no Japão o sistema público é maravilhoso. Se você mora em cidade grande, tem muita gente que chama de paper driver, o motorista de papel, que só tem carteira e não sabe dirigir um carro. Tem muito assim, porque em cidades grandes é muito conveniente você andar de trem. E como estacionamento é caro, principalmente se você vai para o centro de Osaka, por exemplo, para você estacionar o carro lá por 3 horas, chega a pagar R$50. Então, é caro o estacionamento. Estacionamentos não são baratos, principalmente dentro da cidade grande. Cidade pequena, muito estacionamento barato, de graça. Mas cidades grandes aí para passear de carro, o custo é bem alto. Muitas vezes não vale a pena. Vale melhor às vezes você ir de trem mesmo. E os trens, vou dar um exemplo aqui típico. Onde eu moro, em Osaka, eu moro mais ou menos uns 10, 11 quilômetros do centro da cidade. Então é uns 9, 10 quilômetros do centro da cidade. Se eu for de carro, eu gasto aí uns 35 minutos. Sem pagar pedágio. Se eu pagar pedágio, eu tô lá em 15. Só que em compensação eu pago R$30 de pedágio. Agora, sem pagar pedágio, eu levo 35 minutos para chegar no centro da cidade. Agora, se eu pegar o trem, eu levo 12 minutos. E trem me custa R$5 para ir de trem pro centro. Se eu for de carro, chego lá no centro, tem que pagar lá R$40, R$50 de estacionamento. Para ficar lá 2, 3 horas. Então o trem é bem mais viável, principalmente dentro da cidade. Principalmente cidades grandes, né? Cidade pequena é diferente, né? Outra curiosidade, um Toyota Supra. Aquele ali é legal. Kakoi. Kakoi quer dizer stylish, estiloso, né? Como eles falam quando é bonito um carro, o negócio fala Kakoi. Mas é isso aí. Perdi o que eu tava falando. Mas os carros no Japão em geral são muito bons. As estradas são muito boas. Pedágio é caro. Pedágio pode considerar um dos mais caros do mundo, né? Como estava falando na parte do custo. Se você vai de Osaka a Tóquio, que seria equivalente a Curitiba, São Paulo, 7 horas de viagem, aproximadamente 500 quilômetros, você não gasta menos que R$450 de pedágio. Em torno de 15 mil ienes de pedágio para cada lado. Então você ir sozinho é mais barato você ir de trem-bala, que é 14 mil a passagem, que seria R$430 mais ou menos. R$420 você vai de trem-bala e chega lá em 2 horas. Enquanto de carro você leva 7 e paga o preço do trem-bala. Se for sozinho não vale nem a pena, melhor de trem-bala. Se for de ônibus gasta aí R$100 e se for de avião gasta R$300 de passagem. Mas incrível que pareça, trem-bala ainda é melhor que avião aqui no Japão, porque o trem-bala para no centro da cidade, então você não precisa pegar outro trem, outro ônibus para ir até o centro da cidade. Enquanto o aeroporto sempre é longe, né? Então você sempre acaba gastando mais 1 hora de pegar um outro ônibus, um outro trem para chegar no centro. Então trem-bala aqui é uma coisa incrível, já fazem mais de 50 anos que tem trem-bala. Você pega 300 km/h e nunca teve nenhum acidente fatal. As pessoas que morreram dentro do trem-bala que se mataram lá dentro pra querer aparecer. Que aconteceu já algumas vezes, né? Infelizmente. Mas acidente mesmo com fatalidades aí é uma coisa inexistente aqui no Japão. O Japão, mesmo tendo uma população de 128 milhões de habitantes, que é aproximadamente 60% da população do Brasil, 65% da população brasileira, que tem mais ou menos 200 milhões, né? Enquanto o Brasil tem 50, 60 mil mortes por acidentes nas estradas, o Japão não chega a 4 mil mortes por acidentes nas estradas. Porque as estradas aqui são, além de ser muito seguras, é muito fácil você perder sua carteira. Basta às vezes uma multa de velocidade para você ter que fazer para reciclagem. Não precisa nem muita coisa. Mas uma multa só você já tem que voltar para a escola aqui no Japão. Eles são bem restritos, são bem chatos. No Japão é assim, ou você anda conforme as leis, ou você anda a pé. Não tem esse negócio de ter um monte de ponto na carteira, não dá nada, não. Aqui dá. E aqui outra coisa muito importante no Japão, dirigir no Japão,
Se você fizer uma estupidez aí, que muita gente faz, né? Tá dirigindo e mandando mensagenzinha de zap zap, digitando no celular. Se cometer um acidente e machucar uma pessoa ou matar uma pessoa, é cadeia, certa. E se você tenta fugir, ainda é mais cadeia ainda, porque aqui cada esquina tem câmera. Então aqui é muito difícil uma pessoa atropelar, cometer um acidente e conseguir fugir. Você pode até tentar, mas que os caras vão te pegar, eles vão, porque como tem câmera em toda a esquina, facilmente dá para identificar um acidente e quem é culpado no acidente. Então, aqui o negócio funciona, não tem esse negócio de ser dono da rua, eu faço o que eu quero e como infelizmente muita gente age no Brasil, né? Aqui tem uma loja só de carros americanos. Pena que não dá pra mostrar, tem uns Escalade ali, uns Cadillac bonito. Então aqui a regra é bem certinha. Você andando no certinho, tem aqui 4 anos dirigindo no Japão. Nunca tive nenhuma multa. Só seguir as regras. Muito simples. Só dançar conforme a música. Mas é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tendo as dúvidas sobre carros. Mais dúvidas, se quiserem me deixar aí uma mensagenzinha. Eu sou bem ocupado, mas eu tento responder o pessoal às vezes, quando dá tempo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, assinem meu canal. Podem me sigam no Instagram e no Facebook, eu tenho aí os links na descrição do vídeo. E foi muito bom ter a companhia de vocês hoje. Obrigado por assistir. E até uma próxima chance. Falou!